Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, a gente vai começar agora nosso trimestre. E nesse primeiro trimestre, a revistinha vai falar um pouco sobre a criação do homem, o pecado e a redenção. Então o assunto está bem interessante. E nessa primeira aula aqui, a gente já vai estudar muita coisa em relação ao homem, a criação de Adão, a criação dos céus, da terra e dos anjos. Seguinte, pessoal, essa aula aqui tá muito top, então fique comigo até o final, que lá no finalzinho também tem um recado muito importante para te passar. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui então é a doutrina bíblica do homem. Então, nesse primeiro tópico, a revistinha já vai falar sobre o homem. E eu peguei aqui a definição, pessoal. Assim, eu estou acreditando que você já está com a apostilinha na mão. Esse material que eu desenvolvi, ele é totalmente diferente do que está na sua apostila. É literalmente aqui um meio de complementar a sua aula. Então, assim, eu acredito que você vai estar usando a sua revista e esse material como apoio, complementando as coisas que estão na revista. Então, o primeiro tópico aqui vai falar sobre a definição. Pessoal, eu separei aqui algumas definições do homem. Lembrando que esse primeiro tópico está falando do homem. Então, segundo a Infopédia, que também é um site de definições, ele define o homem de algumas maneiras. Então, tem o homem das cavernas, que é o humano pré-histórico. Aí tem o homem da mão, que é o indivíduo que presta serviço. Aí, pessoal, olha que legal. Existe também uma definição que é chamado de homem de Deus, que é o indivíduo que se dedica a Deus. Aí tem o homem de palha, que é o indivíduo preguiçoso e irresponsável. E por último, o homem feito. Pessoal, esse homem feito aqui é aquele homem que, quando atingiu a sua idade adulta, ele conseguiu se desenvolver, ele conseguiu ser uma pessoa realizada. Então, dentro das categorias de definições do homem, segundo a Infopédia, o homem é categorizado exatamente dessas formas. Então, são essas as categorias que o homem se encaixa. Pessoal, aí que também tem, eu achei até legal, que é o homem de palha, que é o homem preguiçoso e irresponsável. Então, seja você um homem de Deus e não um homem preguiçoso ou irresponsável. Aí eu coloquei outras observações aqui. Existe um estudo que é exatamente o estudo da antropologia, que tenta buscar entender o homem. É um estudo realmente que tenta compreender por que o homem age de tal forma. Então, dentro do estudo da antropologia, eles tentam entender por que o homem faz isso, por que o homem faz aquilo e qual é a motivação por trás de cada atitude. Isso usando métodos religiosos e científicos. Então, assim, pessoal, eu também coloquei algumas definições do homem aqui, segundo alguns filósofos, que é só para a gente entender também o conceito do homem, a definição. Então, segundo Marx, pessoal, o homem ele é um ser econômico. O homem é um ser literalmente que está sempre ali envolvido com finanças. Já para Freud, o homem é um ser instintivo. Aí tem esse nome aqui que eu não vou usar pronunciar. O homem é angustiado. Aqui ó, a gente até desconsidera, viu, pessoal? E depois tem esse Heidegger, que o homem é uma pessoa que existe. O homem é um ser existente. Então, assim, pessoal, aqui foram algumas definições do homem. E é muito legal que vocês levem em sala de aula essas definições, porque isso tudo é doutrina do homem. Vamos descer um pouquinho? Aí agora, pessoal, vai falar um pouquinho sobre os fundamentos. Qual que é o fundamento do homem? Pessoal, o fundamento do homem é exatamente guardar a palavra de Deus. Eu até coloquei um versículo aqui para vocês, ó. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouves as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o fundamento de todos os homens, segundo a luz da palavra de Deus, aquele que edifica sua casa sobre a rocha é aqueles que confiam no Senhor. Então, aqui, pessoal, eu coloquei duas coisinhas que é muito importante que Jesus fala. Aquele que ouve as palavras e pratica. Então, assim, pessoal, quem ouve a palavra de Deus e é um praticante, esses são os comparados aos homens prudentes, que edifica a sua casa sobre a rocha. Aí, por outro lado, pessoal, a Bíblia também fala que aquele que ouve e não pratica, esse é comparado a um homem insensato. Pessoal, eu coloquei aqui uma coisa que eu também julgo muito importante, que são fundamentos
que todo homem deve ter. Aqui, pessoal, homem, eu falo, é homem no sexo masculino e sexo feminino. Então, assim, 3 fundamentos para a vida humana. O primeiro fundamento, pessoal, esperança. Então, um homem sem esperança, ele é literalmente uma pessoa frustrada. Aí tem o homem que busca libertação e, por último, que eu julgo mais importante, que é a transformação. Então, esses 3 fundamentos é o que vai nortear a vida do ser humano, que é muito legal você falar em sala de aula. Então, o homem ele tem que ter esperança, ele tem que buscar libertação e, por último, buscar uma transformação. Pessoal, vamos acelerar um pouquinho aqui. Espero que esteja ficando bem claro aqui esses fundamentos. Aqui a gente vai ler basicamente o que está na revista mesmo. Aqui ele está falando dos objetivos do homem. Então, assim, pessoal, lá no tópico 3 vai falar um pouco sobre o objetivo do homem. Na verdade, é o tópico 4. Então, o objetivo do homem, pessoal, é exatamente glorificar o seu Criador. Então, vamos avançar um pouco aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho da criação dos céus e da terra. Agora eu peço que você dobre um pouco a sua atenção e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, pessoal. A criação dos anjos e da terra e dos céus. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai comentar um pouquinho então sobre a criação da terra. Então vamos entender agora a criação do mundo. Em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. Pessoal, vamos entender isso aqui, que é uma coisa bem interessante. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. O que é uma terra sem forma e vazia? Eu mesmo, quando eu comecei a ir para a igreja, ouvi as pessoas falando sobre a terra sem forma e vazia, eu imaginava algo bem diferente. Então, assim, eu peço até para você comentar aqui embaixo o que você acha que é a terra sem forma e vazia. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um estudo aqui então. A palavra sem forma no hebraico é tohu vavohu. Aí tem essa versão aqui do hebraico. Ele traduziu o tohu vavohu como estadia veracânia, que em aramaico é inabitável e vazia, inóspita e sem vida. Então o que acontece, pessoal? Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, segundo uma versão da Bíblia, isso daqui em hebraico significa exatamente inabitável e vazia, inóspita e sem vida. Então, assim, pessoal, não é que a Terra era sem forma, ela tinha um formato, sei lá, um formato não de forma, né? Mas era exatamente porque a Terra era inóspita e vazia. Aqui, pessoal, entra um grande detalhe. O que fazia com que a Terra fosse inóspita e vazia? É isso que eu quero conversar com vocês agora de uma forma bem rápida. Lembrando, pessoal, você que já é aluno da nossa biblioteca teológica, tem um assunto lá, tem um PDF lá sobre a criação do mundo. Lá eu explico exatamente tudo isso, só que de mais detalhado. O que deixava, então, a Terra sem forma e vazia? Era exatamente esses 2 elementos. Esse elemento aqui é chamado de Rocher. Ele é exatamente o que, pessoal? Uma escuridão, atmosfera tóxica, denso vapor, sem atmosfera. Na nossa Bíblia foi traduzida como trevas. Mas assim, pessoal, o que acontece? A primeira coisa que deixava a Terra inóspita e vazia, porque exatamente continha lá na Terra, no nosso planeta, uma escuridão, uma atmosfera tóxica. Então, assim, não tem como o ser humano sobreviver a uma temperatura, a um ambiente totalmente tóxico. Então, a primeira coisa, pessoal, que deixava a Terra inóspita e vazia era exatamente esse primeiro cara aqui, que foi traduzido como trevas. Segundo, pessoal, vamos avançar um pouquinho. Aqui é o Terron. E aqui, pessoal, esse daqui que é o Terron, é exatamente a escuridão sobre a face da Terra que a Bíblia fala. Então, aqui foi traduzido como abismo, profundeza, e essa palavra aparece lá em Gênesis capítulo 7. Então, o que acontece, pessoal? Por que a Terra, quando foi criada, ela era inóspita e vazia? Porque existia sobre a face da Terra exatamente esses 2 elementos, que é uma atmosfera tóxica e também a escuridão ali sobre a face do abismo. Pessoal, o que acontece? Quando a Bíblia fala que Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima e chamou de expansão, isso que Deus faz, pessoal, é exatamente o quê? Eliminar essas 2 substâncias da Terra, para que a Terra ficasse habitada. Beleza? Então, assim, pessoal, é um estudo bem complexo mesmo. Eu deixei uma versão bem completa na nossa galeria. E se você ainda não assinou a nossa galeria,
O link está aqui na descrição, é a nossa biblioteca teológica. E assim, essa biblioteca teológica tem todos os materiais lá por apenas R$ 13,90. Lembrando, pessoal, R$ 13,90 esse mês de lançamento. A partir do mês que vem vai ser bem mais caro. Então tente aproveitar agora e assinar a nossa biblioteca. Por enquanto é R$ 13,90. Até o dia 25 de janeiro a gente vai subir esse preço. Mas enfim, pessoal, esse documento está lá para vocês estudarem. E esse documento que eu estou usando aqui nessa aula também está lá. E assim, pessoal, esse documento aqui que eu estou usando aqui agora, ele vai ser liberado apenas para os membros da nossa comunidade. Se você não faz ainda parte da comunidade, o link está na descrição. Então vamos lá, pessoal. Aqui então, falando um pouquinho agora em relação aos anjos. Dentro desse mesmo tópico, falou então da criação da Terra, que a gente conversou um pouco, e agora a gente vai falar um pouquinho da criação dos anjos. Então assim, pessoal, existem várias categorias de anjos na Bíblia. E eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido mesmo, lembrando que não é o foco central do estudo. E no próximo vídeo a gente pode falar sobre as 7 categorias de anjos, incluindo as potestades. Então assim, pessoal, se você quer saber sobre esse assunto, comente aqui embaixo também. Então vamos lá, pessoal, em relação à criação dos anjos. Então, dentro da nossa teologia, a gente fala que tem os arcanjos, que está sempre ligado à guerra, que é o Miguel, né? Um arcanjo de guerra. Aí a gente também tem, pessoal, uma segunda categoria de anjos, que são os querubins. O querubim, pessoal, sempre vai estar ligado à proteção. A proteção ao quê? À santidade de Deus. Lembra quando o próprio Adão e Eva acabaram pecando? A Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins lá na porta do Éden. Então, os querubins, pessoal, é exatamente ligado à proteção, à guarda de Deus. Na tampa da Arca da Aliança também tinha os querubins. Aí, pessoal, vem o serafim. O serafim, pessoal, é em relação à adoração e reverência. E depois a gente tem os anjos, que são os mensageiros. E por último aqui, pessoal, tem mais categorias, eu não vou explorar todas com vocês. E, por último, a gente tem aqui Azazel, que é traduzido como bode emissário lá em Levítico capítulo 16. Então, quando a Bíblia fala do bode emissário, na verdade, pessoal, esse daí é um anjo. É uma categoria de anjo que a gente vai estudar num próximo estudo. Mas Azazel é o que vocês vão encontrar lá na Bíblia em hebraico. Lá vocês não vão encontrar como bode emissário. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Existem mais categorias de anjos que no próximo estudo a gente pode conversar sobre isso. Vamos avançar aqui. Vamos lá, pessoal. Esse tópico aqui, ele está bem completo na revista. A gente só vai comentar um pouco. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Então assim, pessoal, Deus ele fez tudo perfeito, exatamente perfeitinho. Tudo na ordem certa. O sol colocado no lugar certo. A lua colocada no lugar certo. O processo de rotação da Terra ser também de uma forma coerente. Então, assim, pessoal, aqui eu coloquei algumas observações também. Então, assim, Deus ele criou tudo, pessoal. Tudo exatamente conforme a sua palavra. E aqui, pessoal, fica uma observação. Não tem como ter vidas fora de outro planeta. Então, aqui, pessoal, pegando um gancho ainda do tópico anterior, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, fala, Moisés, tem como ter vida fora de outros planetas? Tem como ter vida fora da Terra? E a resposta é exatamente não, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que a Terra era sem forma e vazia? Isso é, ela era inóspita, ela tinha substâncias tóxicas, e Deus foi lá e limpou essa substância para que nós vivêssemos na Terra. Então o que acontece, pessoal? Dentro de outros planetas, Deus não fez essa expansão, né, que a gente chama de raquia, que é a separação entre as águas de baixo, águas de cima. Enfim, Deus não fez isso. Por isso que não é possível ter vidas fora da Terra, porque o único planeta que Deus tratou foi o planeta Terra. Se alguém conseguir viver embaixo de substâncias tóxicas, com ar totalmente denso, aí essa pessoa consegue viver em outros planetas. Então, respondendo algumas perguntas, não há vida fora da Terra, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouco agora para o tópico 3. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Vamos avançar? Então, aqui o primeiro tópico aqui vai falar um pouquinho sobre o concílio que teve das divindades, né? Então, assim, aqui eu vou só comentar mesmo. Aqui já é uma questão de fé. Algumas pessoas acreditam na Trindade, outros não acreditam na Trindade, enfim.
Então aqui, pessoal, dentro do comentário da revista CPAD, a gente acredita na Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí um dos nossos alunos perguntou também: Moisés, o que que é o façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Num ponto de vista um pouco mais judaico. Então, o que acontece, pessoal? A imagem e semelhança de Deus, do Filho e do Espírito Santo está exatamente ligado ao quê? Aos atributos dele. Então, Deus ele tem sentimento, nós também temos sentimento. Deus ele tem amor, nós também temos amor. Então, nós somos imagem e semelhança exatamente nesse sentido. Então, vamos avançar um pouco, pessoal. Aqui vai falar um pouquinho sobre a criação do primeiro ser humano, que foi Adão. Então, vamos lá. Quem foi Adão? O que significa a origem do nome Adão? Então Adão foi o primeiro homem, como a gente já estudou, o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Esse atributo é autoridade para governar sobre todas as coisas e as demais criação. Vamos lá, pessoal, o que que significa Adão? Eu poderia fazer aqui, pessoal, uma exegese do nome Adão. Ele é muito complexo, só que eu resolvi pegar aqui os significados mais simples e mais comum que o pessoal costuma usar para descrever. Então, Adão, pessoal, pode significar exatamente homem. A palavra Adão em hebraico, que é Adam, pode significar homem. E a raiz da palavra Adão também pode significar ruivo. Só que aí já é uma outra história, pessoal. Então, assim, no Antigo Testamento, esse termo hebraico, que é Adamá, aparece 560 vezes para referir o homem ou a humanidade. Contudo, nos primeiros capítulos de Gênesis, ele apresenta como nome próprio e faz referência ao primeiro homem. Então, o nome, pessoal, de Adão, algumas vezes vai dar como Adamá, e ele aparece essa quantidade de vezes na Bíblia, se referindo a homem ou à humanidade. E lá em Gênesis, bem no comecinho, se referindo ao primeiro homem. Vamos avançar então, pessoal. Lembrando, pessoal, eu não vou me ater muito a esse estudo de Adão, porque nós criamos lá na nossa biblioteca um estudo completo só para falar sobre Adão. Então, se você ainda não é o nosso aluno, mais uma vez, lá na área de membro, se você já é aluno, vai lá na área de membro lá tem um estudo só sobre Adão, onde a gente fala sobre mais coisas relacionadas a Adão. Aqui eu estou falando só algumas coisas para a gente conversar. Então vamos continuar aqui, pessoal. Com base nisso, nesse texto aqui, é possível concluir que Adão tornou o pai de Sete, e ele já tinha 130 anos. Então assim, pessoal, Adão quando teve Sete, ele já tinha 130 anos. Depois disso, ele viveu mais 800 anos. E nesse período nasceram outros filhos e filhas. Aí entra a grande pergunta, com quem que Caim casou? Caim casou exatamente com um desses filhos ou filhas, ou até mesmo com a própria filha de Abel. A Bíblia não diz qual a idade que eles tinham quando aconteceu aquele episódio de Caim matar Abel. Então pode ser que eles tinham ali mais de 100 anos e ambos já tinham filhas e filhas. E pode ser que Caim tenha se casado com uma das suas sobrinhas, por exemplo. E assim, pessoal, de acordo com a tradição judaica, Adão teve 60 filhos no total, sendo 33 filhos e 27 mulheres. E com base também no texto citado aqui em cima, é possível concluir que ele morreu com 930 anos. Então assim, pessoal, essas informações que eu estou passando para vocês são informações complementares para vocês montarem a aula de vocês. Aí aqui nesse tópico vai falar que ele tornou então alma vivente. A gente já falou disso numa outra aula. E aí vamos agora para o último tópico. E o seguinte, pessoal, aqui está bem completo mesmo. Eu só peguei as informações que estão lá e coloquei aqui para vocês. Então, qual que é a missão do homem, pessoal? Qual que é a tarefa do homem? Em primeiro lugar, glorificar a Deus. Então, o homem foi criado justamente para a glorificação de Deus. Pessoal, aqui entra até um assunto que sempre rola discussão. O homem foi feito só para glorificar a Deus? Não, pessoal. Ele foi feito também para viver uma vida, para conhecer pessoas, se relacionar, e não apenas só para glorificar a Deus. Então, o homem foi feito para viver, beleza? Vamos descer um pouquinho. E a missão do homem aqui também, propagar a espécie. Aqui já entra uma outra questão também que é legal vocês conversarem em sala de aula. Um exemplo, é pecado uma mulher não querer engravidar? Isso aqui são os assuntos que vocês podem levar em sala de aula, que vai gerar uma boa discussão ali, agradável na presença de Deus.
Então, assim, segundo revista aqui da CPAD, é legal que a mulher se case. Então, é isso que é importante vocês conversarem também em sala de aula. Então, propagação da espécie é uma coisa também que é um propósito do ser humano. Vamos descer um pouco aqui. E por último, pessoal, para a gente finalizar essa aula, o homem foi feito para governar e administrar o planeta. A gente já falou disso também em outras aulas e é muito legal que você comente também esse tópico. Pessoal, é o seguinte, para quem ainda não conheceu a nossa galeria, pessoal, a gente fez uma galeria teológica e lá, pessoal, a gente está fornecendo todos os nossos estudos em PDF. Então, essa aula aqui, pessoal, vai estar lá também para vocês, tanto o vídeo quanto o material em PDF e o PowerPoint. Então, se você quer ter acesso a esse material, o link está lá na descrição. Clique lá, pessoal. Essa biblioteca aqui foi o meio que a gente encontrou para conseguir montar esses PDF, fornecer para os irmãos e outros estudos também teológicos. E é o seguinte, pessoal, essa biblioteca atualmente ela está R$13,90 por mês. Pessoal, é menos de um pastel por mês aí, é menos de uma pizza por mês. Apenas R$13,90 por mês você vai ter acesso a todo esse conteúdo nosso em PDF e também aos vídeos. E o seguinte, pessoal, a partir do mês que vem, janeiro, se você estiver vendo esse vídeo em janeiro, depois do dia 25, essa biblioteca aqui ela vai estar mais cara, ela vai estar R$27. Então, os primeiros assinantes desse mês vai pagar apenas para sempre R$13,90. Então, se você quer assinar agora, agora é a hora. Você vai pegar a sua assinatura, vai ser apenas R$13,90. Assinou depois do dia 25 de janeiro, aí a assinatura vai subir para R$27. Então, a oportunidade, pessoal, de assinar agora é literalmente agora, beleza? E nessa biblioteca, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês todos os estudos nossos em PDF, todas as lições da EBD. Eu vou deixar tudo comentadinho lá para vocês, da lição dos adultos. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Deixe aqui nos comentários e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.